presença de todos vocês nessa primeira sessão de relato de experiências. É importante, depois dessa fala da professora Sueli, muitas reflexões, né, poderiam ser incorporadas a essa primeira sessão, mas, sobretudo pelos desafios e tudo que aconteceu durante esses 18 meses dessa edição do PIBID. É importante ressaltar que essas experiências, as experiências do PIBID geral são únicas, mas dessa edição foi particularmente desafiadora e particularmente única, justamente por conta da pandemia e todos os desafios, né, que ela nos trouxe. O primeiro deles foi a impossibilidade de uma interação face a face. Então, eu parabenizo cada um e cada uma das PIBIdianas e todos os professores, supervisores e supervisoras que nos acompanharam nesse trajeto, e todos nós aprendemos muito nesse momento de todos os tensionamentos que nós tivemos durante o programa e durante a pandemia, desafios técnicos que até agora, nesse momento, nos acompanham, né? Mas, então, dando continuidade ao seminário, não vou me alongar nessa apresentação, mas nós teremos 5 relatos de experiências, e então, cada um dos participantes, dos apresentadores, fará a sua exposição, e ao final da quinta apresentação, nós abriremos para perguntas, né, e reflexões, ou questionamentos, ou apenas comentários sobre as apresentações desses relatos de experiência. Então, o nosso primeiro trabalho chama-se Os Desafios do Ensino de Sociologia em Tempos de Avanço do Conservadorismo. Bem apropriado como sequência, né, da fala da professora Sueli. Esse trabalho ele foi redigido por Monique Bonaluni, Luísa Machado Vargas e Ziene de Freitas Rochas e Juliana Luísa de Barros. Eu acredito que a Luiziene de Freitas é que fará a apresentação. Então, bem-vinda, Luiziene. Eu te convido aqui a participar da mesa. Bom dia a todos e todas. Eu vim aqui, juntamente com meus colegas, apresentar o nosso relato de experiência, que se chama Os Desafios do Ensino de Sociologia em Tempos de Avanço do Conservadorismo. Eu, juntamente com meus colegas, eu sou Luiziene, com minha colega Monique, Luísa e Juliana, nós somos alunas da graduação do curso de licenciatura em Ciências Sociais, somos bolsistas do PIBID, do Núcleo Sociologia, e a nossa escola de atuação é o Instituto Estadual Rio Branco. Nosso professor supervisor, que é o professor da escola do Instituto Rio Branco, professor da Sociologia, é o Lucas Labella, e o nosso professor coordenador é o Alexandre Virgínio. Primeiramente, um dos objetivos da nossa apresentação é provocar algumas inquietações sobre essa experiência, sobre o nosso relato de experiência. E uma dessas inquietações é nos perguntar se existem os limites, em uma educação democrática, ou qual o posicionamento que o docente deve ter perante situações que afrontam os direitos humanos, situações antidemocráticas em sala de aula. Ou também, quais os limites do relativismo, Esse é um dos nossos objetivos para que a gente, enfim, faça esse relato de experiência. Pode continuar, Juliana. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Juliana. Tá dando para me ouvir certinho? Estava esperando o joinha. Um dos outros nossos objetivos é refletir justamente sobre o posicionamento do professor e docente frente às situações que desrespeitam direitos humanos e frente também ao avanço do conservadorismo em sala de aula.
considerando que esse professor ele é um sujeito que busca a promoção da educação democrática. Eu vou passar para a colega Monique, que vai explicar um pouco melhor o relato das experiências que a gente vai trazer aqui. Pronto. Bom dia a todos, todas e todos. Então, essas inquietações que a Luiziane apresentou, elas surgiram a partir das nossas experiências em sala de aula nesse ano de 2021, né? Em meio a debates, alguns alunos trouxeram opiniões e falas permeadas por estigmas, falas preconceituosas, que afrontavam a diversidade e aos direitos humanos. E algumas falas eu vou relatar para vocês como se sucedeu. Por exemplo, um aluno falou que não existe e nunca existiu racismo no Brasil e que as pessoas negras se vitimizam para ter benefícios. Alguns alunos falaram sobre a questão da ditadura militar, que também não viu e que se matar comunistas é necessidade pelo bem da nação. Alguns alunos também falaram que nós, professores, estávamos tentando doutriná-los através do uso do pronome neutro, que o uso do pronome neutro era burrice, porque só existem 2 gêneros. Também fala sobre que não existe a desigualdade de gênero também, porque a igualdade é prevista em lei, né? E falas também de negacionismo científico de diversas dimensões, também com relação à pandemia e à vacina. Eu informo que os slides estão aparecendo, tá? Uma colega de vocês não conseguindo liberar o áudio, é isso? Não tá dando para me escutar? Eu consigo ouvir bem. Agora sim, agora sim. Agora foi. Ah, desculpa, gente, eu falei tudo e achei que estava... Agora te ouvi. Tá, vou repetir então, desculpa. Bem, essas inquietações que foram apresentadas pela colega anteriormente, elas surgiram devido às experiências que a gente teve em sala de aula, né? Com relação em meio a debates com os alunos, que a gente sempre deixava um tempo para debate, e que alguns alunos trouxeram opiniões permeadas por falas estigmatizadas, permeadas por preconceito, algumas falas que afrontavam a diversidade e aos direitos humanos. Alguns exemplos de falas, né, para relatar para vocês. Tá, mas então vocês conseguiram escutar? Eu acho que, na verdade, foi só, amiga, que tu desligou a câmera e aí todo mundo achou que tu tinha caído, mas na verdade é que tu terminou a fala e a Luiz não passou o slide. Exatamente. Gente, perdão, gente. Me desculpa, perdão, gente, perdão. Agora já Imagina. foi. Vamos lá. Deixa eu abrir a minha câmera de novo aqui para ficar melhor. Tá, então, falando um pouco sobre o contexto atual, é importante mencionar isso porque muitas coisas aconteceram justamente pelo cenário atual que a gente vive. A gente vive um cenário atual em que os alunos eles são tratados como uma massa homogênea de receptores passivos de informação e os professores como detentores soberanos de conhecimento. Isso remove a ideia de que a escola é um espaço democrático e emancipador, ou pelo menos deve ser. Né? Ela traz a ideia de que o ambiente escolar ele serve somente para o preparo do mercado de trabalho por meio de um ensino muito técnico e nada crítico. E também, além disso, o cenário político que a gente vive atualmente, ele é carregado de preconceitos e desrespeito não somente à ciência, como os colegas já falaram, mas também em outras tantas áreas, que acaba sendo o motor do projeto de escola sem partido e tecnicista.
Nota-se também um discurso bem frequente e apelativo em que os pais de alunos são colocados contra docentes, professores, de maneira que eles deveriam fiscalizar e questionar aquilo que é passado pelos professores e, caso necessário, intervir e realizar denúncias, que foi mais ou menos o que aconteceu a partir da denúncia de uma mãe a um vereador de Porto Alegre, criando um PL que acabaria para tirar o ensino de linguagem neutra nas escolas municipais. Nesse caso, a importância de uma educação democrática ela fica evidente. A escola ela precisa ser um espaço que traga autonomia para os estudantes, para os professores e para os pais, todos trabalhando em conjunto e não hierarquicamente. Pode seguir, gente. Bem, a nossa metodologia, né, ou seja, a nossa maneira de agir perante essas situações, sempre tentando ter comprometimento com a educação democrática, né, foi tentar utilizar a sociologia como uma ferramenta de problematização. Também porque todos esses temas, grande parte deles, são objetos de estudo da sociologia, né? Então, o que a gente fez foi tentar horizontalizar o debate, incluindo outros estudantes, para que eles trouxessem opinião também sobre aqueles temas, né? E a gente também buscou tentar apresentar novas perspectivas para esses estudantes, né? Utilizando a sociologia na busca de desnaturalização desses estigmas e também numa tentativa de mostrar para eles o porquê dessas falas e o porquê do senso comum se construir dessa tal maneira, né? É isso aí. Oi, consegue me escutar? Então, acho que o problema aqui com os nossos slides, eu pelo menos não estou enxergando mais, mas vamos seguir com a apresentação falando, então. Os resultados dessas propostas de diálogo e debate, né, foram um diálogo super amplo e com muita participação dos alunos, assim, a maior parte dos nossos alunos participou e eles pesquisaram muito e apresentaram muito interesse sobre esses debates mais polêmicos. E o que nos gerou esse debate super produtivo e possibilidade da gente, então, no papel de docente, observar o posicionamento dos estudantes, né? E aí, se tu puder passar, amiga, os slides, é o próximo agora para mim. E aí, como nossas considerações finais, a gente sente que a gente conseguiu promover a socialização democrática na sala de aula. E aí, desculpa, gente, fiquei meio nervosa aqui também, embaralhando nas falas, mas enfim. E como docentes, a gente conseguiu tentar combater o autoritarismo, né? E desnaturalizar esses estigmas, né? Tipo, entender esses estigmas no papel de docente, usando nossos conhecimentos, tanto na educação quanto nossas vivências, e propor um debate no qual fossem desnaturalizados esses estigmas e, enfim, gerando participação e conversa dos alunos mesmo. Acho que é isso. Obrigada, então, a Monique, Luísa, Luiziene e Juliana pela apresentação. Nós seguimos agora, então, para o segundo trabalho, segundo relato de experiência da aluna Rebeca Canabarro de Matos Lino. Rebeca, está presente? Olá, bom dia. Vou iniciar minha câmera. Rebeca, eu te coloquei como apresentadora, tá? Não precisa de carregar
questão, se for utilizar. Tá bem, muito obrigada. Eu não vou apresentar nenhum slide, vou ficar apenas aqui com a câmera. O meu trabalho, pessoal, na verdade, ele foi uma proposta de interdisciplinaridade entre Direito e Filosofia. Eu faço parte do núcleo Física Filosofia do PIBID, onde a Inara é a nossa coordenadora. O nosso projeto ele foi desenvolvido na escola Irmão Pedro, né, para os alunos de segundo ano. Eu sou também estudante de Filosofia e Direito, então esse projeto foi essencial para desenvolver as competências e habilidades que eu trabalho em ambas as graduações. E o cerne desse nosso trabalho para os alunos do segundo ano foi apresentar como o direito ele é importante para os alunos do ensino médio. De que forma? Bom, se a gente pega o artigo 5º da Constituição, o caput, ou seja, a principal parte do artigo, diz que todos nós temos direito à vida, à liberdade, né, à saúde, mas como a gente pode conhecer esses direitos? E um ponto muito interessante é que eu também sou concurseira e eu fui procurar a Constituição Federal para comprar no ano passado e esse ano. E, incrivelmente, quando eu chegava nas livrarias, a resposta que eu ouvia era a seguinte: desculpa, a gente não trabalha com esse produto. Mas como que pode não trabalhar com um produto que é a carta magna do nosso país, né? Onde tem todos esses direitos fundamentados. Então, a gente pode se colocar no seguinte questionamento: quando o aluno, né, for se deparar com o mundo de trabalho, quando o aluno for se deparar com algum problema no âmbito civil, como ele sabe qual a lei que vai socorrer ele? Então, o nosso propósito foi apresentar o desenvolvimento do direito, né, partindo da filosofia, quais foram os filósofos justnaturalistas que começaram a fundamentar o Estado Civil da forma que a gente tem hoje, né, e apresentar para esses alunos toda essa linha histórica a partir da filosofia até as leis que a gente possui hoje. Então, a mim coube, num primeiro momento, apresentar para esses alunos uma linha histórica, quais foram os filósofos. Eu pude, então, desenvolver a partir lá do Código de Hammurabi até os filósofos justnaturalistas que a gente tem, que fundamentam o Estado Civil da forma que a gente tem hoje. E ao final dessa oficina, ao final dessa sequência de aulas, a gente fez o seguinte: partindo, né, do pressuposto de que estava em voga nesse momento a questão da obrigatoriedade ou não da vacina, a gente pensou num mini júri simulado, assim digamos. E a gente sustentou, foi surpresa, né? Os alunos tiveram que improvisar ali na hora, depois de ter toda essa base teórica de direito e filosofia, se eles eram a favor ou se eles eram contra a obrigatoriedade da vacina. E não só dizer, eu sou a favor, eu sou contra. Eles tiveram que expor qual o filósofo, né? Seria Hannah Arendt, né? Seria Thomas Hobbes? Qual o filósofo que poderia apoiar ou negar a obrigatoriedade da vacina? E foi muito interessante porque os alunos eles conseguiram ter essa autonomia a partir da teoria muito abstrata, né, da filosofia, colocar em prática isso. E houve uma interação muito grande por parte dos alunos, eles se interessaram muito sobre o conteúdo, gerou debate, então a gente pôde ver que o nosso objetivo foi concluído com sucesso. Inclusive, alguns alunos depois me procuraram no Instagram, dizendo que gostam muito do direito e que teriam interesse por seguir a área da carreira jurídica. Então, eu acredito que o nosso objetivo ele foi alcançado com sucesso e foi uma experiência fundamental para mim. Foi muito legal e é um prazer aqui estar apresentando esse projeto para vocês. Esse trabalho é desenvolvido pelo Núcleo para vocês. É isso, pessoal. Muito obrigada. Um ótimo dia a todos. Obrigado pela tua apresentação, Rebeca. Obrigada, Rebeca. Obrigada, Matheus. A professora Márcia, acho que está com problema de conexão. Quem é o próximo a apresentar? Já pode se apresentar para que a gente possa
O Jonathan, é isso? Já colocamos você como apresentador. O Jonathan está digitando, creio que seja ele. Muito bom. Daniel, desculpa. É Daniel, Arthur ou Evni? Alguém de vocês está aqui? Esse grupo está preparado para apresentar agora? Ok. Daniel, tu que vai apresentar? Vocês têm slides. Deixa eu colocar aqui tu como... Vocês me ouvem agora? Agora sim, professora Márcia. A minha conexão ela está caindo a todo momento, estou desconectada. O Arthur, então, apresentará, Arthur? É isso? O terceiro, né, que seria o Construindo Ambientes de Igualdade Racial com auxílio de fotografias, as aulas de geografia. É isso? Isso. E o Daniel para a apresentação. Peço desculpas, a conexão, como eu disse, está bastante instável e entrar e sair várias vezes. Quem ia apresentar os slides era o Arthur, mas não sei se ele está com problema de conexão no momento. Ele não está aqui online, pelo menos. Tu tem os slides, Daniel? Eu te coloquei como apresentador. Sim, eu tenho. Tá. Tu podes apresentar, então? Tu ou a Evne? A Evelyn também não está... Sim. Eu posso ir iniciando, ou se pudesse deixar mais para o final para ver se o Arthur vai entrar, aí fica a critério de vocês. Se precisar, eu apresento sozinho. Eu acho que talvez possa iniciar, né, Daniel? Eu não sei Tá, se já ok. faz os slides. Pode ser, sim. Eu já estou como apresentador? Ou tu prefere Apresentador. tirar um pouco? Vocês me ouvem? Sim, te ouvimos. Talvez a Gabriela Escobar, enquanto o Arthur e o Daniel tentam entrar novamente. Agora iniciou. Posso apresentar, então? Sim, agora sim apareceu. Pode começar. Então, bom dia a todos. Só abrir minha câmera aqui só um pouquinho. Bom dia, então. Esse trabalho foi feito na preparação de uma aula para a escola Paula Soares, onde eu, a Evelyn e o Arthur somos bolsistas, e a professora Cris, que é a professora coordenadora. Então, o título do trabalho é Construindo Ambientes de Igualdade Racial como auxílio de fotografias nas aulas de geografia. Nós somos da licenciatura em geografia. Só para contextualizar, a escola Paulo Soares ela fica no centro de Porto Alegre, próximo do Palácio. É uma escola com uma arquitetura bastante antiga. O que aconteceu é que, devido a todo esse problema, nós não conseguimos ir presencialmente apresentar a aula. E essa aula que nós vamos apresentar o relato foi a última aula do ano de 2021, na qual nós tivemos que fazê-la uma apresentação remota. Então, tudo que nós pensamos a nível de apresentação para a aula foi para uma apresentação remota.
por ser no final do mês de novembro, a aula, ela foi pensada e deu coincidência de acontecer na Semana da Consciência Negra. Então, a Prof. Cris nos provocou para nós elaborarmos uma aula que trabalhasse esse tema, consciência negra, dentro da cadeira de Geografia. Então, dado ao nosso estado de apresentação de aula, que seria online, nós pensamos em trabalhar com algo da mídia e veio a ideia de trabalhar com imagens. Para a construção de uma ambiência e de uma consciência racial dentro de uma ambiência, ou seja, dentro do ambiente em que vivemos, a imagem ela é importante, porque nós temos pessoas protagonistas afrodescendentes, por exemplo, nós podemos conscientizar que essas pessoas são importantes para a nossa cultura também. Então, a ideia de trazer essas imagens para as aulas era importante. Só que houve um consenso na preparação da aula que existia nos livros didáticos e na maioria do material, né, existente para trabalho em aula, a imagem dessas pessoas, desses elementos, como sendo protagonista em nossa cultura e nossa história. Então, às vezes nós vamos num baile funk, nós vamos em lugares onde tem músicas que são da cultura afro, mas a gente acaba não tendo essa consciência de que nós estamos se apropriando de uma cultura que foi eles que introduziram no nosso ambiente. Então, essa ideia de mostrar essas imagens seria interessante, porém nós não encontramos subsídios para isso. Então, através de uma pesquisa, nós chegamos a um e-book, que era bem importante trabalhar um e-book, porque nós poderíamos disponibilizar o e-book para os alunos pesquisarem no celular. Então, nós conseguimos descobrir o e-book Africanos, Afrodescendentes e Imagens de Porto Alegre, que é um e-book que é disponibilizado gratuitamente, com bastante imagens importantes da construção de Porto Alegre desde meados do século passado. Então, com esse e-book, nós conseguimos construir uma aula que trabalharia toda essa parte de imagens da construção sociocultural de Porto Alegre. Então, aqui nós já podemos ver no slide alguns exemplos desse e-book. O e-book é muito interessante e muito importante porque, além de trazer fotografias de afrodescendentes desde os anos 1800, ele mostra mapas de onde se situava as culturas, as colônias afros no centro de Porto Alegre, que posteriormente foram afastadas para a periferia no bairro Restinga. Então, com isso, também propiciou a dar uma continuação na aula e um desdobramento que, posteriormente, nós trabalhamos essa questão do afastamento dessas colônias que existiam no centro para a periferia. Então, assim, a primeira parte do nosso projeto, nós conseguimos, com imagens da época, mostrar que havia, sim, pessoas afrodescendentes no início da construção de Porto Alegre e que elas foram importantes para a nossa construção do nosso ambiente, principalmente porque eles também foram protagonistas, apesar de ter muito poucos registros fotográficos a respeito disso. Então, as experiências desenvolvidas com os alunos foram interessantes, porque além de eles verem as fotos, eles entenderam, e nessa parte do desdobramento, que a distância, por exemplo, da Restinga para outros pontos de Porto Alegre, ou até para cidades da região metropolitana, é bem considerável. Então, alguns fenômenos geográficos que ocorrem de afastamento do centro, com pessoas de menor poder aquisitivo,
se deslocando para a periferia desses centros e depois mais para a periferia. Nesse caso da Restinga, foi um afastamento realmente. Ele foi muito mais do que apenas uma visão periférica desses povos. Então, houve realmente um afastamento. Na época dos anos 70, quando houve esse afastamento, as condições para chegar lá eram bem piores que agora. E para comparar, nós traçamos no Google Earth alguns tempos de deslocamento da periferia lá da Restinga até o centro de Porto Alegre, que era onde essas comunidades viviam. E fomos discutindo e os alunos foram entendendo o que houve naquela época. E aí, para completar, né, nós fechamos as imagens do e-book com esse deslocamento e fizemos uma conclusão com todos em discussão durante a aula. O que ficou assim desse plano e dessas condições que nós vivemos foi que a aula ficou bem mais interessante por ter as imagens, né? E acreditamos que nós auxiliamos na conclusão da turma que a população afrodescendente existia e sempre existiu em Porto Alegre e contribuiu e contribui nos dias de hoje para a formação sociocultural de todo o povo e da ambiência existente em torno. E também que houve essa ruptura nos anos 70, tentando afastar essas pessoas que, por direito, tinham suas residências no centro, próximo do poder, né? Então, esse afastamento ficou bem ciente deles, e principalmente quando nós comparamos os deslocamentos, foi que eles se identificaram, porque a gente conseguiu trazer para a realidade deles atual esse fenômeno que houve nos anos 70 e quais foram os desdobramentos. Então, inclusive tinha alguns alunos que moravam na Restinga e eles, com o relato deles, enriqueceram também o debate e mostraram o que houve naquela época. E com isso a gente acredita que conseguiu construir uma consciência mais igualitária para o nosso ambiente em que vivemos. Acho que era isso. Olá, vocês me ouvem agora? Acho que sim. Obrigada, Daniel, e como disse a professora Denise, né, obrigada também por representar os colegas, né, nesse sentido de falhas técnicas, né, realmente um trabalho extremamente interessante e relevante. Desculpa. A gente entende, com todos os problemas que acontecem, a gente entende o que nós estamos passando durante esse período. Os professores realmente tiveram que fazer milagres para conseguir manter os alunos atentos e contornar todos esses problemas que acontecem na tecnologia. Seu microfone está desligado, professor. Ainda não, agora sim. Não. Aí. Ele liga e desliga. Vamos ver se ele vai agora, que ele está ligando e desligando sozinho. Bom, o próximo trabalho, né, na verdade, não é o da Carolina e da Alexandra, mas sim da Gabriela Escobar Mateus. E porque houve uma mudança, né, ela não puderam se apresentar. Entendi. Tá. E aí, no caso, pelo que eu consultei, esse trabalho dela Escobar, ele estava na seção 2, isso? Isso, exatamente. É o trabalho da Gabriela, é a experiência do ensino integralmente virtual e uma turma de terceiro ano do ensino fundamental. Certo. Gabriela, eu vou te colocar como apresentadora. Já está como apresentadora, pode descarregar a tua apresentação ali clicando no mais, carregar a apresentação, se tu for utilizar. Ok, muito obrigada. Deixa eu... Tu disse clicando no mais... Ah, ok, encontrei.
Carregar uma apresentação. Não sei, acho que não deu certo, né? Ainda não. Ainda Ela não. tá no formato PDF? Sim, tá em PDF. Tá. Tenta carregar novamente. Que estranho. Ah, meu Deus, eu carreguei várias vezes. Nunca tinha apresentado. Tenta compartilhar, então, a tela, Gabriela. Uhum. Ok. Ah, isso deu certo agora. Deu certo? Sim. Isso, a gente tá conseguindo ver ali. Ah, No ok. formato tipográfico, isso? Isso. Ah, perfeito. Deixa eu... Ok. Então, bom dia a todos. Meu nome é Gabriela Carvalho Escobar. Eu sou do Núcleo de Letras Língua Inglesa. E o meu trabalho é sobre experiências de ensino integralmente virtual em uma turma de terceiro ano do ensino fundamental. Eu gostaria de começar falando do contexto em que esse trabalho foi realizado, porque eu iniciei no PIBID no final de 2020, no meu primeiro ano de faculdade. Então, a gente só começou a trabalhar com as turmas do colégio no ano seguinte, em 2021, quando começou o ano escolar. E então, eu fui inserida num contexto em que o ensino era totalmente remoto, uma coisa que eu já estava acostumada na universidade, porém que eu nunca tinha vivenciado num contexto de escola. Isso realmente foi uma mudança, uma inversão do mundo de aprendizado conhecido, até porque os materiais e as atividades elaboradas para isso no momento, elas ainda estavam no início, a gente ainda estava se acostumando com isso. Então, tudo estava em processo de adaptação. Eu fui orientada no colégio de aplicação da URGS pela professora Ingrid Kuchenbecker, e então eu e a minha colega Juliana Novaes, que não pôde apresentar comigo esse trabalho, nós fomos, a gente acompanhou uma turma de terceiro ano de ensino fundamental que no colégio de aplicação se chama Alpha 3. Deixa eu ver se eu consigo apresentar a câmera aqui para vocês conseguirem me ver. Perfeito. Então, a gente acompanhou a Alpha 3, que são crianças em torno de 9, 10 anos, e que tinham, então, apenas estado na escola durante um primeiro ano totalmente presencial, um segundo ano com muitas turbulências, porque foi em meio à pandemia, e o terceiro ano, então, delas foi totalmente remoto. A gente percebe que o ensino remoto, ele apresenta desafios não só por ser um modelo totalmente diferente do que a gente estava acostumado, mas também porque a acessibilidade de algumas crianças não é a mesma que a de outras. Então, muitas atividades que a gente propunha, tinha crianças que demoravam semanas para fazer, até meses, porque elas não conseguiam acessar a atividade, porque elas não viam que a atividade tinha sido enviada, ou mesmo que elas não tinham como realizar a atividade naquele momento. Então, isso foi um desafio muito grande que a gente encontrou. Mas a gente tentou contornar a esses desafios, porque afinal a gente precisava que a aprendizagem acontecesse. Uma coisa que a gente tentou fazer bastante para que a atenção deles não se dispersasse, que eles não desistissem daquilo que a gente estava propondo, foi tentar propor atividades pelas quais eles se interessassem. Uma delas foi uma que eu e a Juliana planejamos, que se chamava Viagem Gastronômica,
em que a gente visava o ensino de alimentos em língua estrangeira, mas não só o ensino das palavras, dos alimentos, mas de cultura. A gente apresentou para as crianças alimentos, pratos gastronômicos de diversas partes do mundo, de todos os continentes, para que elas percebessem que todas essas coisas, essas culturas diferentes que elas veem na internet, porque esse é o ambiente delas hoje em dia, elas são possíveis, elas existem, elas estão ali, elas são do mundo e que elas podem conhecer isso. E essa atividade foi muito legal, teve uma receptividade muito grande por parte das crianças. Elas ficaram muito curiosas. Outra parte da atividade era que elas tinham que trazer receitas das famílias delas. E, claro, a gente deixou bem livre, porque a estrutura familiar nem sempre é a mesma. Então, a gente deixou bem livre que as crianças trouxessem qualquer receita com que elas convivessem bastante. E eles adoraram, eles trouxeram as receitas em inglês e em espanhol, os ingredientes. Eles acompanharam receitas minhas, da Juliana, da professora Ingrid, da professora Renata de espanhol. E eu acho que isso proporcionou uma integração muito boa. E, ao mesmo tempo, eles foram aprendendo como se dizia farinha, fermento, leite. Então, a gente conseguiu consoar o conteúdo, que era alimentos em inglês, com essa prática mais diversificada, esse aprendizado cultural, que é justamente uma coisa que o Colégio de Aplicação nos propõe muito, que o ensino não seja apenas, né, conteudista, que é algo que a gente, inclusive, aprende muito nas licenciaturas. A gente não deve só se ater às nomenclaturas e aos conceitos e ao vocabulário, mas também a esse aprendizado mais significativo que o aluno pode ter. Uma outra atividade que o colégio costuma realizar é a Semana de Línguas. E aí, na disciplina de língua inglesa, a gente propôs para eles o desenho de um corpo humano, só contornado, e eles podiam fazer uma legenda com cores e pintar qualquer parte que eles quisessem do corpo com uma cor diferente, e cada cor corresponderia a uma língua. E eles tinham que explicar o porquê que aquela língua estava naquela parte do corpo e por que era aquela cor. Então, acaba sendo até uma atividade um pouco sensorial e faz refletir o que são línguas para mim, o porquê eu quero aprender línguas e quais são as línguas que eu conheço no mundo. Porque essa consciência linguística, essa consciência de diversidade linguística tem que acontecer não só na comunidade onde o aluno está inserido, no país onde o aluno está inserido, mas para fazer ele ver que, nossa, olha a diversidade que tem no mundo e olha tudo que eu posso aprender, olha quantas línguas existem para serem respeitadas, para serem valorizadas, para serem reconhecidas. Então, esse trabalho também foi muito legal. Todos eles fizeram os desenhos, a gente fez uma galeria de línguas. E essa atividade conseguiu contornar o desafio, que era justamente integrar eles, porque eles ficaram muito interessados. E eles colocavam algumas línguas no coração, porque era a língua que eles gostavam, outras nas mãos, porque era a língua que podia levar eles para fazer certas coisas. O inglês nos pés, por exemplo, porque eles poderiam viajar com o inglês. Então, isso foi muito, muito interessante. E a escola normalmente propõe essa semana de línguas, e isso é muito legal. Tem várias atividades além dessa. E, claro, a gente também levou para eles músicas e jogos. O bom é que é um terceiro ano do fundamental. Então, a gente pode justamente colocar essas coisas mais lúdicas para eles. Isso é muito importante, porque o brincar é uma parte muito importante da formação da criança, da socialização primária dela. E isso é uma coisa que a gente está percebendo muito agora no presencial. Depois eu vou falar mais um pouco disso. Então, a gente colocou no Moodle muitas músicas para eles ouvirem, para eles cantarem juntos, para eles entenderem do que se tratava a letra. Colocamos uma música em Zulu, que é uma língua africana, juntamente com a disciplina de educação física. Então, eu acho que essas músicas também acabaram aumentando a percepção de diversidade deles. Então, eu queria fazer esse comentário sobre o presencial, porque eu estou podendo acompanhar essas últimas 3 semanas de março no Colégio de Aplicação, às quartas-feiras, com a minha turma, que era a Alfa 3, e agora eles estão no 4º ano. E a diferença é muito grande, porque eu tenho um aluno específico, por exemplo, que era muito agitado nas aulas virtuais.
E agora, nas aulas presenciais, ele consegue dissipar essa energia dele, ser participativo. Ele não interrompe tanto os colegas, mas ele participa junto com eles da aula. E isso é o mais importante, eu acho mais interessante do presencial, que é justamente a coletividade. Porque no Moodle, no virtual, a gente conseguia muito bem acompanhar a individualidade. A gente sabia quando o aluno estava fazendo, quando ele acessava, quem acessava. Então, é muito bom o virtual para acessar atividades, para acompanhar atividades individuais. Eu realmente achei muito mais fácil de fazer esse acompanhamento de cada aluno. Só que aí nós temos o problema da acessibilidade. Por que alguns alunos não fazem? Às vezes não é só por falta de interesse. Mas no presencial nós temos isso da coletividade, que as crianças têm a formação, as possibilidades, né, de formação delas que tem a ver com o brincar, tem a ver com socializar, com conversar com o colega, que é muito importante. E eu acho que essa é a maior conclusão do meu trabalho. É mais um estudo, um acompanhamento do que foi essa experiência de ter um ano inteiramente virtual com as crianças e agora ver elas finalmente voltando e se soltando, gastando energia e estando de volta na sala de aula como deveria ser. Então, eu acho que é isso. Muito obrigada pela atenção. Desculpa, eu acho que eu falei um pouco rápido também, porque eu tô com pouco tempo. Mas muito obrigada e pela oportunidade também. Foi incrível. Muito obrigada, Gabriela. Obrigada pela apresentação. E realmente, eu só vou fazer uma pequena observação, né, que é bastante louvável e admirável o trabalho, eu coloquei ali no chat, né, que é desenvolvido no Colégio de Aplicação, esse trabalho de sensibilização a outras línguas e a outras culturas, né, que só posteriormente, a partir do 6º ano do ensino fundamental, que as crianças realmente vão precisar realmente trabalhar, né, com essas línguas. E o fato também de vocês terem trabalhado de uma forma integrada, né, do espanhol e do inglês. Então, realmente é um trabalho muito bonito que é feito na escola, né, no Colégio de Aplicação. E que bom, né, que houve essa possibilidade de, nesses últimos momentos, vocês estarem presencialmente. Então, muito obrigada, Gabriela. Bom, o nosso último trabalho, né, então, ele chama-se Os Setores Produtivos e a Dinâmica do Litoral Norte, e os autores são Isaac Goulart da Silva e Ana Cristina Rolim da Rosa. E eu não sei se ambos vão apresentar ou apenas Opa. o Isaac. Bom dia. Olá, a princípio, eu e Ana vamos apresentar. Já peço desculpa porque a minha câmera está falhando um pouco, então não vai... Talvez ela ligue a qualquer momento, talvez não. Ana, está por aí? Bom dia a todos. Eu também peço desculpas, porque a minha câmera também, eu acho que é a nossa internet aqui da nossa cidade de Imbec, então está muito boa hoje, cooperando com a gente. Pedimos 1000 desculpas mesmo, mas não vai rolar a câmera hoje. Não, mas nós entendemos. Hoje está um dia bem conturbado, né? É bem o que acontece no nosso dia a dia. Mas obrigado. Vamos lá, então, Isaac e Ana Cristina. Sim. Tá, joia, gente. Bom dia para todo mundo. Nós somos estudantes do curso de Setor de Geografia do Campus Litoral Norte. E nós participamos do Núcleo Litoral, né, de Tramandaí, e a gente vai apresentar um relato da aula que a gente denominou Setores Produtivos e a Dinâmica do Litoral Norte. Nossa professora supervisora do colégio foi a professora Camila, e a professora coordenadora foi a professora Aline de Lima Rodrigues. Para iniciar a conversa, foi realizada atividade na Escola Estadual de Ensino Médio Nossa Senhora Aparecida, lá em Tramandaí, e foi abertamente um diálogo entre nós, os estudantes, porque, embora nós estejamos já finalizando o programa, né, ou aliás, o projeto aqui no Núcleo, foi o contato presencial, o inicial que a gente teve, pelo menos, né, o primeiro contato que a gente teve com os estudantes presencialmente.
Então, embora a gente tivesse já, não digo experts, né, mas a gente desenvolveu bastante habilidade na construção das atividades virtuais para depois agora ter esse contato presencial. E é isso, né? Antes a gente ficava nervoso para apresentar virtualmente, para ver se tudo ia dar certo. Agora é o contrário, né? E então, a gente teve várias motivações para desenvolver essa interação toda. Em primeiro lugar, porque o mercado de trabalho, né, é uma oportunidade que já é com o ensino médio, enfim, e dialogar sobre o mercado de trabalho abre muitas portas para debate, tanto na geografia, por ser essa disciplina, essa área do conhecimento que expande muito as possibilidades, e também explorar o conhecimento da turma sobre o litoral, porque nós temos essa dinâmica, não digo que única, mas essa dinâmica sazonal, tem um fluxo, né, para o litoral muito grande. Então, quem não estava trabalhando consiga, talvez. Então, uma dinâmica e fluxo que vai e vem. Então, Ana, por favor, umas imagens. Não, e com a turma presencial, óbvio que a gente fica nervoso, né? Mas isso é normal. Mas o que me chamou muita a atenção, e foi um diferencial assim que particularmente eu gostei, que no remoto eles não conversavam muito com a gente, né? Era mais um monólogo do que um diálogo. E no presencial foi literalmente um diálogo. Então a turma, apesar de eles não se recordar muito dos setores, né, que a gente deu a aula, eles compartilharam várias coisas com a gente. E outra coisa que chama a atenção, eles são do primeiro ano, né? E aí eles estavam, por exemplo, no ano passado, no nono, e eles não tiveram essa matéria. E toda a turma era uma turma nova na escola. Então, mas eles estavam muito bem, assim. Eles fizeram um bate-bola com a gente, muito dinâmico, foi muito bom. Foi uma coisa assim maravilhosa. Um diferencial bem distante do que foi o nosso remoto com as turmas. Olha, eu acho que a maioria das turmas do ensino remoto foi mais ou menos assim. Era nós falando e eles muito raramente assim conversando. E quando a professora abria a câmera, no caso, eles... Sabe aquela coisa assim de... Ai, não sei se levanto a mão, se não levanto, estou com medo de falar e errar. Mas, foi uma experiência maravilhosa, assim. E eles, sobre a aula em si, eles, não digo a maioria, mas acho que a turma tinha 30, eu acho que uns 5 ou 6 são filhos ou netos de pescadores. E eles não ligaram o segundo setor com, né, que é... Isaac, como é que é o segundo setor mesmo que eu esqueci agora, deu branco? Em relação ao primeiro, né, que era também o primeiro, isso, desculpa. Coleta isso. Animal. Aí eles não se ligaram nisso. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim. O que mais, Isaac? Não, acredito que eu e a Ana, a gente brinca, né? Não dá a gente não consegue manter a cara fechada, então a gente consegue lidar, pelo menos por um bom humor, vamos dizer assim, de pelo menos essas partes de diálogo, porque a turma estava um pouco quieta e até um pouco deu coincidência. Tímida no início, né? Tímida. E foi no dia da mulher que a gente também foi lá e eles estavam tendo palestras, estava um dia um pouco agitado na escola e a gente também acabou quebrando um pouco esse, né? Foi bastante coisas novas. Então, a turma dialogou bem. A gente conseguiu quebrar o gelo bem quebrado, né? Estavam tudo tenso. Isso. E acabou que eles... um falava, outro complementava, e aos poucos eles viam e conseguiam interpretar no cotidiano deles, na sala de aula, como o mercado de trabalho, os setores produtivos estavam todos presentes, cada um em sua escala. E teve um momento que a gente até perguntou para eles, a partir do local que a gente estava dialogando,
para o global, vamos dizer assim, ou para o nacional, que o que eles imaginavam, a dinâmica e o tamanho de tudo aquilo que eles consomem e produzem teria um impacto, por exemplo, na economia e na questão social do país todo. Então, a turma dialogou muito bem com a gente dialogou muito bem com eles, e acredito que assim que tiver mais oportunidade, a gente com certeza quer retornar, porque é uma oportunidade incrível. Então, e o PIBID abriu muito essas portas. Eu acredito que vai deixar saudade. Então, aos poucos a gente começa a ter esses retratos, né? A gente também é isso. Agora a gente tem fotos da sala de aula. Antes a gente tinha prints da sala virtual, né? Então, a gente ficou muito feliz por dialogar sobre um conteúdo e um tema que é sobre a nossa, foca principalmente na nossa região, e que também relaciona o cotidiano, a vida, a família dos estudantes, e fortalece o conhecimento que eles têm também em sala de aula. Ana? Eu acho que é isso, né? A gente não tem muito o que complementar. Só que a experiência foi maravilhosa, assim. Vai deixar muita saudade, né? Porque o PIBID foi... eu digo que não foi nem um degrau, foi praticamente uma escada toda, né? Para nos ensinar e nos orientar a sermos futuros professores aptos a isso, né? Eu só tenho gratidão mesmo. E essa experiência com a turma no dia 8 de março foi fantástica, assim, foi fantástica mesmo. Só agradecer mesmo. Eu acredito que seja isso, gente. Agradecemos e aguardamos contato. Obrigado. Obrigada, Ana Cristina. Obrigada, Isaac. Eu fiz uma pergunta ali no chat, eu não sei se é possível, Lúcia e Matheus, mas aquelas que apresentaram, né, se puderem retornar aqui para a nossa tela, seria interessante, só para a gente tentar, né, voltar a discutir, enfim, comentar algum dos trabalhos. Seria possível? Não sei se... Eu acho que a minha tela aparece a apresentação da Gabriela. Não sei se é a minha conexão que está meio atrasada, mas então seria a Monique, né, a Luísa, dos primeiros trabalhos. Alguém? Bom, algum comentário ou alguma discussão? Seria legal, né, Lúcia, se todos voltassem aqui para a tela. Sim, temos até 12h15, porque começamos 15 minutos atrás. Pois é, exatamente. Então, não pedimos também, convidamos, né, também os supervisores, né, quem estiver presente, para discutir um pouco, né, falar um pouquinho mais especificamente sobre os trabalhos, né. Como eu disse no início, a primeira apresentação, os desafios do ensino de sociologia em tempos de avanço do conservadorismo, ele foi um bom gancho para a fala anterior, né, da professora Sueli, e ela nos deu também um panorama de todo o ultrassom, um panorama, né, pelo menos do PIBID, todos os avanços e todos os desafios, sobretudo para a permanência, né, do PIBID, e nós estamos novamente, né, enfrentando um momento em que o conservadorismo está, enfim, à solta, como dizem, né, que nós vamos ter a oportunidade nesse ano de talvez reverter essa situação. Mas eu só gostaria de fazer uma observação, se vocês me permitem, que nas duas últimas falas, sobretudo da Gabriela, do Isaac e da Ana, que eles fizeram comentários que tiveram, em algum momento, não foi apenas os dois, em outros trabalhos anteriores, a possibilidade de estar presencialmente na sala de aula e como estar presente com os alunos na escola foi importante. E isso me faz refletir que, como comentou a Gabriela, né, realmente há ferramentas virtuais que são extremamente úteis
e talvez nos acompanhem de agora em diante, né, mesmo no retorno presencial. Mas nada se compara à interação, né, face a face, o estar junto e o diálogo. Foi muito interessante que na última apresentação, a Ana Cristina comentou que durante praticamente todo o programa havia um monólogo, né, e que finalmente, quando houve a oportunidade de estarem presencialmente, se estabeleceu o diálogo, né, e isso acho que diz muito sobre a necessidade e a importância, né, da interação face a face, sobretudo quando se está em sala de aula, né? Então é só algo que me ocorreu e ficou bastante claro para mim. Não sei, Lúcia, alguém gostaria de fazer alguma colocação, de ressaltar algum aspecto de algum dos trabalhos que foi apresentado? Nós ainda temos tempo, né, Lúcia? Temos bastante tempo, na verdade. Acho que alguém que não conseguiu falar tudo e ficou preocupado com o tempo pode retomar. E acho que os primeiros foram um pouquinho prejudicados pela transmissão. Se vocês quiserem complementar a apresentação, fiquem à vontade. O tempo é de vocês. Muito mais do que nós falarmos é ouvir vocês, as experiências de vocês. Não sei se o pessoal... Também os colegas coordenadores de área que querem fazer algumas perguntas, algumas colocações. O microfone está aberto. Fiquem à vontade. Teve vários comentários aqui, enquanto alguém decide. O professor Alexandre faz uma observação, o professor Rodrigo parabeniza as apresentações. A Linara também. A Denise também menciona nos seus cotidianos. A Elizabeth fala da apresentação da Gabriela. Deixa eu ver quem mais aqui. William. Exatamente, William. É bem interessante isso, né? É uma oportunidade de nós interagirmos entre os núcleos. Isso foi realmente algo que acho que enriquece bastante e ao longo, né, do dia de hoje e de amanhã nós vamos ter condições de estreitar ainda mais, ou nos conhecermos um pouco mais, né? Que essa é uma ótima oportunidade de que isso aconteça. Bom, acho que... Caso não tenha ninguém, o Alexandre, não sei se o professor Alexandre quer falar alguma coisa? Eu vou até aparecer aqui. Bom, bom dia a todas, todas e todes. Vou ser bem breve, né? Já apareci muito hoje de manhã. Mas, assim, eu queria cumprimentar todos os trabalhos, não é? E todos que acompanharam até aqui. Fiquei também, como a Beth ali, fiquei encantado, né? Eu acho que é uma alegria, uma satisfação muito grande a gente ver, né, o resultado, o produto dos trabalhos envolvidos em cada núcleo, não é? E claro, eu, pela minha área, pelo meu campo, não é? Fico animado, né, dessas perspectivas mais interdisciplinares que a gente acaba vendo aqui, né, e que suscitam também alguns desafios para nós, não é? De como é que a gente pode intensificar, né, eu acho, experiências futuras, talvez no próximo PIBID, não é? Essa dinâmica interdisciplinar, ou transdisciplinar, ou multidisciplinar, além da disciplinar, como diria Pazarrab Nicolescu. Tá? Eu acho que essa é uma dimensão importante para a gente poder abarcar, se não abocanhar, o máximo possível a totalidade da realidade social, né? Então, e essas experiências aqui, essas vivências essas embaladas, né, por muita energia, né, a energia da descoberta, né, do sentido de estar fazendo algo, não é, que
que se reconhece os desdobramentos práticos, né, daquilo que a gente aprende na universidade, mas não só nela, mas também com a interação lá junto com a escola. Então, eu queria mais era dizer essas palavras no sentido de complementar, não é, os cumprimentos que tem aqui, e dizer da alegria da gente de poder acompanhar esses trabalhos, ainda que, eventualmente, a gente sabe, eu não vou conseguir acompanhar todos, né? Mas estou agendado para alguns grupos também para acompanhar. Mas era isso, né? Mas era dizer da minha alegria e satisfação de poder estar partilhando, não é, esse tempo com vocês. Obrigado. Obrigada, Alexandre. Obrigada pelo comentário. Bom, acho que parece que é isso, né, Lúcia? Eu não acredito que ninguém tenha manifestado interesse de fazer alguma pergunta, muitos elogios, né? Mas nós seguimos, né, Lúcia? Temos mais, assim, uma tarde cheia de atividades. O Isaac também faz um comentário bem interessante. Então, eu agradeço a professora Márcia e todos que nos acompanharam essa manhã. E pedimos desculpa pelos problemas que foram aparecendo, né? Não temos como prever, mas mantemos os mesmos links, os mesmos acessos, porque acreditamos que quanto mais abrimos mais sala, mais falta de clareza fica, e vamos tentando fazer dessa maneira e vamos disponibilizar todas as gravações depois novamente no canal. Então, eu agradeço a todos. E a partir da 1h30 eu estou nesse canal aqui aberto, esperando para que vocês apareçam, né? Nas sessões que são únicas, sempre será por este endereço, né? Já podem compartilhar com os colegas. E nas sessões que tem sessões algumas simultâneas, elas aí têm um outro canal e a gente vai disponibilizando, e os professores coordenadores de área têm essas informações no caderno de resumo. Então, o Matheus lembra que eu vou estar online às 13h30, mas os apresentadores avisam os colegas que, se possível, entre um pouquinho antes para já organizar a apresentação. Muito obrigada, Márcia. Tenha um bom dia, um bom almoço. E é isso. Abraços.